Olha, se você estava procurando subterfúgios para evitar suas dificuldades e se tornar uma pessoa mais confiável em apenas 7 leis básicas, você clicou no vídeo correto. Vamos falar sobre as 7 leis para te tornar uma pessoa perigosa. Mas calma, eu não tô falando de ser perigoso no sentido negativo. Tô falando de ser uma pessoa poderosa e imbatível. Alguém que inspira respeito e admiração. E essas leis são baseadas no clássico 48 Leis do Poder, de Robert Greene. E olha, se você ainda não viu meu vídeo que fala sobre 5 livros para alcançar o sucesso pessoal, eu recomendo fortemente que depois desse você passe lá e dê uma olhada, porque são dicas que vão complementar o que vamos discutir aqui hoje. Então, você quer saber como influenciar as pessoas que estão ao seu redor? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma perspectiva diferente sobre o que é o poder. Então vamos direto ao ponto. Aqui estão as 7 leis que vão transformar você em uma verdadeira força da natureza. Lei número 1. Não ofusque o brilho do mestre. Essa é justamente a primeira lei que o livro apresenta e ela é muito crucial. Não ofusque o mestre. Isso significa que você deve sempre fazer com que aqueles em posição de autoridade se sintam superiores. E eu sei, isso pode parecer um pouco contraintuitivo, mas quando você brilha mais que o seu chefe, isso pode causar um pouco de inveja e até ressentimento. Em vez disso, você pode fazer com que eles se sintam mais inteligentes e mais capazes. Mas por que tudo isso? Pensa assim, você trabalha em uma agência de publicidade, vamos pensar assim. O seu chefe, ele é o cara que já tem anos de estrada e é muito respeitado no mercado. Você é novo, cheio de ideias incríveis, só que ao invés de tentar roubar a cena, você decide jogar junto ao time dele. Quando você tem uma ideia genial para o projeto, você chega nele e diz: cara, eu pensei em uma coisa aqui, eu tenho certeza que vai se encaixar perfeitamente naquela ideia que você passou, genial, beleza, pronto. A mesma coisa, por exemplo, quando você está em uma reunião com os clientes. Você deve destacar o quanto foi fundamental a ajuda, o apoio e a colaboração do seu chefe com a genialidade do projeto, a ideia, a solução de algum projeto que você teve em mente. O que acontece a partir daí? O seu chefe vai começar a te enxergar como um aliado, alguém que está lá simplesmente para somar e não para competir. Ele se sente mais valorizado e te dá espaço para que você possa contribuir mais, compartilhar mais as suas ideias. E isso por si só é muito importante, simplesmente pelo fato de que todo chefe, todo líder, ele sabe de seu devido potencial. E quando uma pessoa tão boa quanto ele entra na sua área de atuação, ele corre um certo risco. Então sempre mantenha um bom vínculo com essas pessoas, porque elas são definitivamente uma das chaves mais importantes para o seu sucesso. Então esse também é um exemplo que você deve utilizar no seu dia a dia, caso você queira conquistar as pessoas. E para não dizer que é mentira, se coloque no lugar do mestre. Pronto, agora você é a autoridade nessa hierarquia. Imagina o quão contraditório seria se o seu subordinado ou subordinada tivesse mais brilho do que você. Realmente não seria a coisa mais agradável desse mundo. Mas se tivesse uma pessoa na sua gestão que contribuísse mais com seus valores, que fizesse você crescer mais, que fizesse você brilhar cada vez mais, essa pessoa estaria mais perto do trono do que qualquer outra. Então lembre-se, fazer seu mestre se sentir seguro é uma forma poderosa de garantir sua própria ascensão. O respeito e a gratidão são armas poderosas. Segunda lei, lei número 9. Vença com suas atitudes e não discuta. Ou seja, as pessoas se convencem muito mais pelos seus resultados do que por suas palavras. Você quer ver um exemplo muito bom e moderno? É o do Steve Jobs. Ele não precisava ficar argumentando sobre a superioridade dos produtos da Apple. Ele demonstrava isso através da inovação e qualidade de seus produtos. Quando ele lançou o iPhone, ele não fez um discurso dizendo que era o melhor telefone do mercado. Ele simplesmente mostrou o produto em ação e deixou que as pessoas experimentassem por si mesmas. We're going to take this to a mobile device. But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. E me fala a verdade, que usuário de Android nunca pensou sequer na hipótese de trocar o seu celular para um iPhone? Seja pelo design, velocidade, câmera, enfim. Isso aqui não é uma avaliação técnica. Steve sabia exatamente onde ele queria chegar com a repercussão que foi o seu protótipo de mercado. E isso somente porque o impacto visual no qual foi causado era muito maior do que qualquer argumento poderia ser. Essa é com certeza uma lei que, além de te tornar uma pessoa mais influente, vai te livrar de diversas situações. Quer um exemplo prático? Vamos lá. Em uma discussão, você prefere ser a pessoa explodida, que não aceita o não como resposta, ou prefere apelar para o lado compreensivo? Aquele lado que, mesmo sabendo que está errado,
prefere escutar o outro. E se eu te disser que essa lei ela pode ser aplicada independente da sua escolha? A lei diz: vença com suas atitudes e não discuta. Não quer dizer necessariamente que você precisa concordar com o outro lado, entende? Quando você age, você prova seu valor de maneira totalmente inquestionável. Palavras podem ser contestadas, mas ações são evidências claras. Terceira lei, lei número 3, oculte suas intenções. Essa é literalmente a terceira lei do livro e ela se baseia em você nunca revelar completamente o que você está pensando. Mantenha as pessoas em dúvida e, consequentemente, indefesa. Quando as pessoas não sabem o que você está planejando, elas não podem se preparar para te enfrentar. Um exemplo muito bacana é o que está descrito no livro de Napoleão. Napoleão Bonaparte. Eu pensei em trazer esse exemplo justamente por ele ser tão bem evidente. E no livro diz que em 1805, antes de uma batalha, o Napoleão Bonaparte simplesmente fingiu estar fraco e em retirada. Parece muito coisa de filme, eu sei, mas isso fez com que justamente os aliados atacassem Napoleão. Obviamente, eles pensaram que seria uma vitória muito fácil, já que seu oponente estava enfraquecido, não tinha tropas. Mas aí entra Napoleão. Ele tinha uma armadilha preparada e venceu uma das suas maiores batalhas. E, independente do âmbito, manter suas verdadeiras intenções ocultas é uma das estratégias mais poderosas que você pode usar. Isso desestabiliza qualquer pessoa, coloca você em grande vantagem. Esconda que você deseja aquele cargo tão almejado. Esconda suas intenções, os desafios, as estratégias. Esconda sua ganância e guarde-a toda para si. E a quarta lei, número 4, diga sempre menos do que é necessário. A quarta lei ela é muito simples, mas também é muito poderosa. Ela é com certeza uma das minhas preferidas. Diga sempre menos que o necessário. Quanto mais você fala, mais provável é que você diga algo muito tolo. Então, use esse silêncio como uma arma. Essa lei, quando junta com a segunda dessa lista, se torna uma verdadeira arma. E pra ser bem sincero, não tem muito o que a gente possa falar por aqui. Ela é bem simples de entender. Principalmente pra você, uma pessoa que não pode escutar qualquer assunto, que já quer contar uma experiência que aconteceu na sua vida, ou quer mostrar que tem aptidão pra algo. Cara, relaxa. Ninguém se importa. Não precisa se expor tanto assim. Segura as pontas, porra. Pra você se tornar uma pessoa mais persuasiva e mais influente, o mínimo que você deve fazer é se atentar às coisas que estão à sua volta. Não ficar se expondo tanto. Cara, ninguém se importa. Eu vou repetir novamente. Ninguém se importa. Vamos partir então, por exemplo, de Vitor Corleone. Pra quem conhece, pros mais íntimos também, o poderoso chefão. Ele falava pouco, mas cada palavra, por si só, tinha um peso enorme. Isso porque ele sabia que a arma mais poderosa em algumas situações era o silêncio. Quando alguém falava demais na sua presença, ele permanecia calado. Observava, deixava o outro se expor, deixava cometer os seus próprios erros. E cara, não é possível. Você provavelmente já deve ter visto um protagonista de série, filme, se comportando dessa maneira. O famoso chamado frio e calculista. E eu tenho certeza que você deve ter achado isso muito foda, porque de fato é muito foda. Lei número 5, a famosa Lei 17, mantenha os outros em estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Só essa lei ela é quase um texto, mas ela diz o seguinte: se as pessoas não conseguem prever as suas ações, elas não conseguem se defender. E se você for imprevisível, você sempre terá a vantagem. Mas o que é ser imprevisível? Ser imprevisível nada mais é do que esconder o seu próximo movimento. É como qualquer jogo de tabuleiro. O xadrez, por exemplo. Alguns acreditam, e eu também, que a jogatina ela é bem complexa, por isso as pessoas nem se arriscam a aprender. Já algumas outras pessoas podem achar fácil, e fácil até demais. Mas por que algo tão fácil para algumas pessoas podem parecer tão complexas e difíceis para outras? Mas olha só que interessante. Alguns estudos dizem que existem cerca de 170 setilhões de maneira de se fazer os 10 primeiros movimentos numa partida de xadrez. E depois de apenas 4 lances, o número de combinações possíveis chega a 315 bilhões. E se você não acha isso fascinante, eu não sei mais o que é. Em um jogo como esse, você não pode simplesmente adivinhar o próximo passo do seu adversário. Isso enquanto as jogadas são ilimitadas, porque é simplesmente impossível. Então essa lei diz exatamente isso, porque além de te preparar para ser mais imprevisível, ela simplesmente te blinda contra a imprevisibilidade. É simples, tudo pode acontecer. Passei agora o exemplo do xadrez, mas a imprevisibilidade ela está em todos os lugares. No boxe, nas lutas, Bruce Lee, por exemplo, era mestre nisso. Seus movimentos no ringue eram tão imprevisíveis que seus adversários nunca sabiam o que esperar. E isso tornava ele muito difícil de se combater, justamente porque a imprevisibilidade causa um medo latente nos seus adversários. Então isso não vai só confundir seus adversários,
também vai criar uma aura de mistério ao seu redor. Isso é uma grande vantagem. Sexta lei número 28. Seja ousado. A audácia assusta. Ela desconcerta os outros. As pessoas admiram a coragem e são atraídas por aquelas que parecem saber o que estão fazendo. Elon Musk, um exemplo perfeito de ousadia. Ele ousou sonhar grande com a SpaceX e a Tesla. Ele enfrentou todos os tipos de desafios possíveis. Para você ter noção, ele fez uma conferência no Texas, nos Estados Unidos, e falou que em 2008 as portas quase fecharam. Em sua conferência, o Elon Musk falou que preveu tanto para a SpaceX quanto para a Tesla uma probabilidade de menos de 10% de sucesso. No começo de 2002, eu não deixava meus amigos investirem nelas, pois eu não queria perder o dinheiro deles. Cara, vocês têm noção do quão foda é isso? Um dos caras com mais sucesso e grana no mundo todo quase teve as portas fechadas. Ele colocou uma probabilidade de 10%. Você tem noção do que é isso, meu irmão? 10%. Acontece que, quando ele fundou a SpaceX, muitas pessoas duvidaram que ele pudesse competir com as grandes empresas que já atuavam. Mas é óbvio, porque estamos falando sobre indústria espacial aqui. Só que a sua ousadia e a determinação para que isso desse certo fez com que a SpaceX se tornasse um dos maiores players na exploração espacial. Isso tirando o fato de que, segundo a Forbes, ele se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo, ultrapassando Jeff Bezos com uma fortuna de mais de 200 bilhões de dólares. Cara, isso é mais de 1 trilhão de reais, vocês têm noção disso? Então a ousadia não só atrai seguidores, ela também cria oportunidades que a hesitação nunca permitiria. Seja corajoso em suas ações e veja como o mundo vai te responder. Por fim, a sétima lei número 44. Desarme e enfureça com o efeito espelho. Espelhe os comportamentos dos seus oponentes. Isso os desconcerta e provavelmente vai os enfurecer, porque eles não vão conseguir prever ou simplesmente descobrir qual o seu próximo movimento. Vou passar um exemplo aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo vão pegar rápido. Imagina um cenário no seu trabalho. Você tem um colega que está sempre tentando te prejudicar. E aí ele começa a falar mal de você para o seu chefe. Provavelmente já deve ter passado com alguns de vocês. Em vez de confrontá-lo diretamente, você decide espelhar suas ações. Aí entra a lei número 44. Sempre que ele elogia suas próprias habilidades, você fecha a cara? Não, você faz o mesmo. Você vai destacar seu próprio sucesso com a mesma ênfase. Quando ele tenta se destacar em reuniões, você faz o quê? Imita a abordagem. Contribua, então, com umas dicas mais valiosas que a dele. Com o tempo, esse colega vai começar a perceber que suas táticas estão sendo usadas contra ele. Ele se sente desarmado, vai se sentir frustrado. Isso porque as suas ações não terão mais os mesmos impactos que ele desejava. Enquanto isso, você ganha mais visibilidade e respeito, simplesmente desarmando o seu adversário da forma na qual ele age. O efeito espelho é a maneira mais poderosa de desestabilizar seus oponentes. Ao refletir as suas ações, você os coloca em uma posição de vulnerabilidade, enquanto você permanece no controle. E se você chegou aqui, lembre-se de uma coisa. Poder não é sobre dominar os outros, mas sobre entender o jogo e jogar melhor. Use essas leis com sabedoria e veja como a sua vida pode mudar. Então não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que precisa de um up, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.